Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com a deputada estadual Andréia de Jesus, do PSOL. Ela é uma das autoras do projeto de lei que prevê a atenção à saúde da população negra. Deputada, bom dia, bem-vinda aqui ao Café com Política. Prazer ouvi-la mais uma vez. Bom dia, Rodrigo Freitas, bom dia, Thalita Marinho. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aí, é uma alegria compartilhar essa manhã com vocês. Prazer é nosso, deputada. Como a gente disse aqui na introdução, a senhora é uma das autoras de um projeto de lei que prevê a atenção à saúde da população negra, e esse projeto surgiu como iniciativa até nesse cenário de pandemia pelo qual nós estamos passando. E na coautoria desse projeto com a senhora estão a deputada Leninha e a deputada Ana Paula Siqueira. A trinca de mulheres negras são as primeiras mulheres negras eleitas deputadas, inclusive, diga-se de passagem, na história de Minas Gerais. Para começar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse projeto e de onde surgiu essa iniciativa em meio à pandemia. Por que neste momento em especial esse tipo de iniciativa é importante? Então, essa construção coletiva, ela também tem como objetivo romper com uma lógica de disputa, né, que está muito presente ainda na política. Mas nós temos, inclusive, história de vida que nos aproxima, e principalmente a cor da pele. Então, e aí a gente acompanhando os dados da pandemia, que demonstrou de forma muito nítida que no Brasil o número de pessoas contaminadas, elas vivem na periferia, elas têm um comportamento diferente, porque elas não podem deixar de trabalhar, elas não podem ficar no isolamento, elas não têm renda própria, e a gente, observando tudo isso, a gente percebeu também, a partir de dados, que o número maior de pessoas que têm sido contaminadas e que mesmo que recebem atendimento hospitalar, vêm a óbito, são negras. Então, era importante esse projeto de lei, ela obriga, nesse momento, ao Estado notificar todo o atendimento de Covid-19 com recorte de raça e cor. A gente precisa conhecer os dados de quem está sendo contaminado, o comportamento, quem são as pessoas, como elas vivem, para a gente apresentar, de fato, uma resposta para a pandemia, né? Então, saber, não adianta só hospitais, não adianta respiradores, se o comportamento de quem está sendo contaminado são pessoas que estão nos trabalhos mais precarizados, com os menores salários, que estão nos trabalhos considerados essenciais, né? Que é empregada doméstica, está no cuidado, está em contato com outras pessoas, anda de ônibus lotado. Então, assim, saber todo esse comportamento desse sujeito é também para que o Estado consiga apresentar uma política mais eficaz. Não é nada novo, né? Já tem portarias desde 2007, orientando o Sistema Único de Saúde a fazer registro por cor e raça, por etnia. A Secretaria, principalmente o Ministério da Saúde, já consegue fazer isso com a população indígena, né? A CESAI consegue apresentar uma política própria de atendimento de saúde para os povos indígenas, com recorte da etnia, do grupo, mas a população racializada, né, que ainda sofre com moradia extremamente precária, a falta de segurança alimentar e com outras doenças, né, que são comorbidades que ainda estão extremamente ligadas ao povo negro e que não foram superadas no Brasil. Nós estamos falando que o povo negro ainda está morrendo de dengue. São doenças que elas estão associadas à falta de saneamento, de abastecimento de água. Então, tudo isso a gente provocou um debate na Assembleia Legislativa, trazendo esses elementos que são dados científicos para demonstrar o quanto tem parte da população brasileira e mineira estão comprometidas à saúde por outras questões estruturais que não estão no escopo nem desse governo e muito menos durante a pandemia. Deputada, e esses dados, esses registros, como que eles vão poder ser utilizados depois, no período pós-pandemia? Pois olha, a gente já identifica que o maior número de pessoas que estão sendo contaminadas, elas podem estar ainda circulando. Então, 3 coisas são fundamentais durante a pandemia, mas tem que ser pensado pós-pandemia. São pessoas que não têm renda, que não têm trabalho,
ou que não tem salário, que não tem renda fixa. Isso significa que o Estado precisa pensar em renda mínima prolongada. Não dá para pensar nesse auxílio emergencial que hoje é fornecido pelo governo federal só durante o período da decretação da calamidade ou durante o pico da contaminação. Ele precisa ser prolongado e a gente tem, com os dados, consegue demonstrar isso. Outra coisa é a segurança alimentar. Às vezes a distribuição de cesta básica fica muito associada a essa compra de voto ou uma lógica assistencialista, que muitas vezes motiva as pessoas, mas que passa um tempo, as pessoas esquecem e voltam ao normal. A segurança alimentar é pensar que as pessoas precisam, o Estado precisa se comprometer com a segurança da alimentação das pessoas. Comida sem veneno, mas também garantir que o mínimo a pessoa consiga receber por parte do Estado, e isso não ser clientelismo, não ser assistencialismo, mas parte de uma política de segurança alimentar que durante alguns anos havia avançando e que agora precisa ser mantida. Uma terceira e última coisa é pensar as questões estruturais. Não é impossível hoje permitir que pessoas se elejam sem um projeto que garanta estrutura mínimas nas cidades, nos bairros, né? Essa política mais próxima. O saneamento e o abastecimento de água, ele precisa ser mantido e com qualidade, isso é fundamental na vida das pessoas. Muitos brasileiros e muitos mineiros ainda não têm banheiro dentro de casa. Então, essas questões estruturais, elas têm que fazer parte do cotidiano e das políticas públicas, e não pode ser uma política de governo, ela tem que ser uma política de Estado. Pensar nas questões estruturais da vida das pessoas. Ô, deputada, a senhora falou aqui na garantia de uma renda mínima prolongada, né, como uma medida que pode, que deve ser implementada pós-pandemia. Ainda ontem, aqui mesmo no Café com Política, nós conversávamos com o deputado Reginaldo Lopes, deputado federal pelo PT, que também defendeu que haja uma renda mínima a partir desse momento de pandemia, em especial para ele a partir do ano de 2021. E eu questionei de onde viria o dinheiro, afinal de contas, todos os entes governamentais hoje dizem que não tem dinheiro para fazer nem o básico, que dirá o que seria uma renda mínima. Na opinião dele, seria possível fazer isso taxando fortunas e passando a cobrar imposto de renda de lucros e dividendos. O que a senhora pensa que seria o ideal para bancar o que seria essa renda mínima garantida para as pessoas? Passaria por esse caminho que apontou o deputado Reginaldo Lopes na entrevista de ontem? Ou a senhora acha que algo mais ainda poderia ser feito? Pois é, nós precisamos de um governo, primeiramente, um governo que não pense na lógica liberal, né? O Estado, ele precisa ser um Estado de bem-estar social, e aí, a partir disso, toda a riqueza, ela precisa ser distribuída, né? Nem que seja para manter os trabalhadores vivos para voltar a trabalhar, né? Eu acho que é possível ter uma economia crescendo se as pessoas continuarem morrendo. Mas, aqui no estado de Minas Gerais, complementando o que o deputado federal trouxe, que é a competência federal, mas acho que na competência estadual é possível, inclusive o governador do estado, taxar a mineração no estado de Minas Gerais. Nós temos hoje aqui grandes mineradoras que só deixam um passivo ambiental, mortes, doença, mas todo o lucro vai embora com a nossa água, porque a mineração também hoje está sendo um minério lavado em água potável, e muitas vezes é água retirada do nosso subsolo, do lençol freático. Então, taxar a mineração é uma grande saída para o estado de Minas Gerais. Se a gente taxar essa mineração hoje, com as taxações que estão previstas aí de ICMS, a gente teria uma escola nova todos os dias, com valor que a gente poderia estar arrecadando, uma escola nova, um bairro estruturado, saneamento, água potável. Agora, também tem outros impostos, por exemplo, o imposto sobre transmissão de causa-mortes, que inclusive foi votado na Assembleia a isenção durante a pandemia, né? Mas hoje é cobrado um valor, um percentual muito baixo, e poderia ampliar o percentual dentro do que está previsto na lei para que a gente tivesse uma arrecadação maior. Hoje nós temos um problema grave com os governos liberais. Eles não pensam em formas de arrecadação, eles querem sempre diminuir o Estado. Então, esse discurso
de que não tem recurso e que por isso tem que diminuir as políticas, principalmente as políticas de assistência, é um discurso de quem quer destruir o Estado, de quem não quer um Estado social. E é isso que a gente precisa trazer, uma perspectiva de um Estado que se comprometa com a vida das pessoas e não só com lucros de alguns empresários. Né? Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas também objetivas numa espécie de ping-pong aqui com a senhora. Tá combinado, deputada? Combinado. Para começar, a Assembleia durante a pandemia. Estamos trabalhando, acho que trabalhando até muito mais. Nós fizemos entregas concretas de projetos de lei, que agora são leis, foram sancionadas, que deram respostas à pandemia, mas também dando condições de recurso para que o governo do Estado pudesse agir. Nós fizemos entregas, reduzindo os gastos e devolvendo para o governo do Estado valor altíssimo, que ele pôde investir muito mais na saúde. O presidente da casa, Agostinho Patrus. Tem mantido a casa, tem mantido o compromisso do isolamento social e tem feito e garantido a participação dos parlamentares, mesmo de forma remota. Eu acredito e estou satisfeito com o trabalho dele. Vidas negras, racismo em meio ao coronavírus? Então, o racismo é estrutura, né? É estrutural, né? Mas as pessoas perceberam agora que racismo é aquilo que organiza a vida delas. O governador Romeu Zema em meio à pandemia. Tem sido omisso, tem adiado iniciativas importantes, como as que foram feitas em Belo Horizonte, de observar as orientações da OMS, né, garantir o isolamento das pessoas. E o presidente Jair Bolsonaro em meio à pandemia? Ele não representa o povo brasileiro, ele já demonstrou pelo seu comportamento, pelo comportamento dos seus ministros, que ele é antipovo, que odeia quilombola, odeia negros, odeia a raiz e a ancestralidade do Brasil. Ele não representa esse país. Candidatura de Áurea Carolina à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PSOL. É o melhor quadro, a melhor resposta nesse momento da pandemia, é ter uma mulher negra que de fato representa as lutas populares. Deputada Andréia de Jesus do PSOL foi a nossa convidada de hoje. Antes da gente se despedir dela, deixa eu só tirar uma curiosidade, porque certamente os nossos ouvintes e seguidores que estão nos acompanhando pela nossa live estão se perguntando isso também. Deputada, a senhora tem cachorro em casa? Tenho 4 cachorros. Tá explicado, né, deputada? Tá explicado que eles estão se manifestando e querem participar da entrevista também. Aliás, tem sido repetidamente uma situação, claro, a gente não pode receber os entrevistados aqui no estúdio, os entrevistados se dispõem a falar com a gente de casa, caso da deputada Andréia de Jesus e outros tantos entrevistados que temos ouvido aqui. Então já teve deputado cujo filho apareceu na live no meio da entrevista, já teve uma deputada federal, a Margarida Salomão, que o galo dela começou a cantar no meio da entrevista, e hoje os cachorros da deputada Andréia de Jesus também queriam participar aqui do nosso bate-papo. Então é bom que se faça esse registro, porque isso é vida real das pessoas. Deputada, obrigado pela entrevista, foi um prazer conversar com a senhora, viu? Prazer, obrigado Thalita, obrigado Rodrigo. Estou à disposição aí para essa troca. Obrigada, deputada.